Muito bom dia a todos, bom dia a todos que estão aí também sintonizados conosco, que estão na nossa live aí pela página da igreja no Facebook. Que Deus abençoe a cada um de nós. Mais um dia, o dia do Senhor, que estamos reunidos para cultuar o nosso Deus, adorá-lo, começar a semana lembrando do que Deus fez por nós. Ele nos deu o verdadeiro descanso. E o verdadeiro descanso não é só o descanso físico de um dia para descansar, mas o descanso da nossa alma. E esse descanso, ele está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 145. Salmo 145, farei a leitura do verso 1 ao verso de número 21, Salmo 145. Diz assim a palavra de Deus: Louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te exaltar, queremos te glorificar nesta manhã, como diz a sua palavra, declarando de que tu és o Rei de toda a terra, de que tu és misericordioso, tu és fiel à sua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos. Nós te exaltamos nesta manhã, primeiramente por te conhecer. Te exaltamos por ser quem o Senhor é. E queremos te louvar pelos teus atributos, pela tua grandeza, pela tua santidade, a tua justiça, o teu amor e a tua grande misericórdia que se renova a cada manhã. Por isto não somos consumidos. Receba, Senhor.
Receba a adoração que só é devida e só o Senhor merece receber. Seja exaltado, ó Deus, em nossas vidas. Seja glorificado. Nós queremos te cultuar nesta manhã, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez por nós através de Jesus, sem nós merecermos, por tão grande salvação, por tão grande poder que o Senhor demonstrou ao dar o seu Filho para morrer no nosso lugar. O poder da ressurreição de Jesus, que venceu todos os inimigos, o mundo, o pecado e o diabo. E nós hoje podemos te adorar por isso. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Engrandecido seja o Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus e nós sermos o teu povo. Nós te exaltamos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor o hino de número 144, Segurança e Alegria. esta maravilhosa história, que é a história da tua graça, a história do teu amor para conosco. Obrigado por ter nos dado Jesus para ser o nosso Salvador.
porque a nossa vida está nas mãos dele. A nossa esperança está nele, não neste mundo. E nós queremos te louvar e te agradecer nesta manhã por todas as bênçãos derramadas, mas de maneira muito especial por ter nos dado Jesus. Através de Jesus, nós temos o verdadeiro livramento da condenação eterna, do medo da morte. Através de Jesus, nós temos a certeza da tua presença em nós pelo teu Espírito e saber que a nossa vida está nas tuas mãos e o Senhor nos protegerá, nos guardará até o dia que nós chegarmos à tua gloriosa presença. Nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Amém. És a nossa estrela da manhã. Você louve ao Senhor Jesus, Ele que nos dá a vitória. És a nossa estrela da manhã, o Reino Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Reino Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, Tu que tens todo o poder no céu e na terra. Olhe para a nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor. Misericórdia do nosso país e das nações ao redor do mundo. Tu podes, com a tua mão poderosa, erradicar este vírus.
Tu podes fazer essa doença desaparecer, e nós te pedimos, estenda as tuas mãos, Senhor Jesus. Abençoe a nossa nação, abençoe todos os empresários, abençoe todos os trabalhadores, empregados. Ó Pai, principalmente aquelas pessoas que neste momento passam por dificuldades, aqueles que perderam o seu trabalho, tiveram o seu salário reduzido. Ó Senhor Jesus, estenda as tuas mãos sobre esta família, sobre este lar. Venha prover, Senhor, o pão de cada dia. Ó Senhor Jesus, nós pedimos por aqueles que estão angustiados na alma, aflitos, tomados pelo medo, pelo pavor. Venha, Senhor Jesus, e retire do coração esta ansiedade, este medo. Conceda a tua paz, aumente a fé daquele que está fraco, fortalece o teu povo, a tua igreja. Nós clamamos a ti. A vitória está no Senhor. O Senhor é a nossa vitória. E por isso estamos te louvando, te exaltando nesta manhã, porque cremos que a nossa vida está nas suas mãos, que o Senhor é poderoso, fiel às suas promessas, e o Senhor responde ao clamor do teu povo. Ó Senhor Jesus, ouve a nossa oração, manifesta o teu poder, faça a tua vontade. Nós pedimos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele vai fazer o melhor por mim.
Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15, nós temos feito uma série de mensagens, de pregações positivas no livro de Êxodo. E nós temos visto como que o Senhor lidou com o seu povo durante a peregrinação do deserto, levando-os até a terra que ele havia prometido, a terra de Canaã. Hoje nós vamos meditar uma passagem que é o cântico de Moisés, um cântico que ele cantou junto com os filhos de Israel após aquele glorioso dia em que o povo passou pelo meio do Mar Vermelho a pé enxuto, sendo libertos da escravidão do Egito e ao mesmo tempo vendo o juízo de Deus sobre os cavaleiros e o exército de Faraó. Então acompanhe a leitura, Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao verso 19, diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a tua destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre.
porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos neste momento, que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, venha desvendar, Senhor, os nossos olhos diante da Tua palavra, para que contemplemos a Tua grandeza, para que meditemos no Teu poder e na Tua grande e poderosa salvação, Senhor. Fala ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Todos nós fomos criados pelo Senhor e criados para termos um relacionamento com Deus. Diz a nossa confissão de fé, o nosso catecismo, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo o sempre. A nossa confissão diz que fomos criados para glorificar a Deus, mas para glorificá-lo, nós precisamos ter nele todo o nosso gozo, todo o nosso prazer. Olhamos para a palavra de Deus e vemos pessoas que glorificaram a Deus pelo que Deus é e pelo que Deus faz, e por isso puderam louvar ao Senhor. Nós olhamos para o apóstolo Paulo em Atos capítulo 16, verso de número 25, e diz o texto que após eles serem presos, Paulo e Silas, à meia-noite na prisão, eles cantavam louvores a Deus. Como podemos cantar louvores a Deus em meio às dificuldades? Como podemos cantar louvores a Deus quando estamos sendo perseguidos? Como cantar louvores a Deus mesmo acorrentados, com pés e mãos açoitados? Esses homens louvaram a Deus porque eles tinham em Deus todo o seu prazer. Eles louvaram a Deus porque eles conheciam a Deus, conheciam quem Deus é e o que Deus tinha feito por eles. Por isso eles tinham em Deus todo o seu prazer, todo o seu gozo, e o resultado disso foi a adoração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, em outro momento em que ele está preso, ele diz no capítulo 4, a partir do verso 11, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E o segredo disso, ele diz no verso de número 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você conhece o Senhor, quando você sabe quem Ele é, conhece os seus atributos, você vai ter nele o seu prazer, você vai ter nele o seu gozo, e o resultado disso será a adoração incessante. Independente da sua situação, quando você sabe quem Cristo é, que Ele é a sua suficiência, isso será suficiente, isso será o fundamento do seu louvor. Esta canção de Moisés e dos filhos de Israel falam de um louvor pessoal e também de um louvor congregacional. A canção que eles cantaram está baseada no fato de Deus ter milagrosamente salvado o povo de Israel da escravidão do Egito, e ao mesmo tempo ter demonstrado seu juízo sobre Faraó e todo o seu exército. Aqui nós temos um dos mais antigos e belos poemas, uma das mais belas canções registradas no Velho Testamento. Moisés compôs essa canção e louvou ao Senhor pelos seus atributos e pela sua obra de salvação, logo após eles terem passado a pé enxuto no meio do Mar Vermelho. Foi naquela manhã seguinte
que ele fez essa canção e ele e todo o povo de Israel canta os atributos de Deus, canta como o Senhor de maneira poderosa abriu o mar vermelho e trouxe juízo sobre os exércitos de Faraó. Nós podemos compreender esta canção, este poema de louvor, dividindo ele de duas maneiras. Do verso 1 ao verso 12, nós vamos ter a alegria do povo de Deus e de Moisés pelo fato de Deus ter libertado o seu povo da escravidão do Egito. E do verso 13 ao verso de número 18, a segunda divisão deste poema, desta canção, nós temos a alegria de Moisés e do povo de Deus, de que o Senhor conduzirá o seu povo até a terra de Canaã. Então a primeira coisa que nós aprendemos do verso 1 ao verso 12 é que se Deus nos salvou pela fé em Cristo Jesus, nós devemos nos alegrar e louvar o seu nome pelas suas obras. A canção aqui que Moisés faz não é sobre o povo de Israel, nem muito menos sobre o exército de Faraó, mas a canção aqui é para Deus e sobre Deus. Este é o culto verdadeiro, esta é a adoração genuína, é quando você presta culto somente a Deus. Ele é o tema e o objeto da sua adoração. Ele então, Moisés, vai cantar a salvação do Senhor. E a primeira coisa que ele diz é que ele canta a salvação que o Senhor realizou por eles, e ele canta não sobre ele canta sobre o Senhor, ele canta sobre o que Deus fez por eles, e ele começa dizendo: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Primeira coisa que ele canta aqui ao Senhor é a força do Senhor. Ele diz: o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico. Mais do que cantar sobre o que Deus faz, Moisés aqui canta sobre o que Deus é. Ele canta sobre o caráter de Deus, ele canta sobre os atributos de Deus. E louvar a Deus nada mais é do que, primeiramente, você reconhecer as suas excelências, você elogiá-lo pelo que ele é, você exaltá-lo pelos seus atributos. Se fôssemos fazer uma comparação, embora seja aquém do que deveria, seria como um homem, um marido, fazendo a declaração para a sua esposa, falando dos seus atributos, falando da sua beleza, falando do seu cabelo, falando do seu rosto, da sua formosura. Louvar a Deus é reconhecer quem Ele é reconhecer a sua beleza, é reconhecer a sua santidade, é reconhecer a glória que Ele possui, reconhecer a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia. Assim Moisés canta ao Senhor quem Ele é. Ele diz no verso 3: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. É verdade que havia vários deuses na terra do Egito, mas aqui Moisés está fazendo uma distinção muito clara. Ele está dizendo que o único Deus é o Senhor.
Foi assim que o Senhor se revelou a Moisés. Quando você lê Êxodo capítulo 3, e Moisés, influenciado por aquela cultura politeísta da terra do Egito, que acreditava em vários deuses, ele vê aquele fenômeno sobrenatural, uma sarça que pegava fogo, se queimava, mas não se consumia. E quando ele se aproxima, no verso de número 5, Deus disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos meus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés pergunta para o Senhor no verso de número 13: qual o seu nome? Que lhe direi? E o Senhor diz no verso 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Em Êxodo capítulo de número 6, do verso 6 em diante, o Senhor diz assim: portanto diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas do Egito. Ele é o único Deus, Ele existe desde sempre, Ele é o Criador de todas as coisas, e no meio daquela confusão politeísta da terra do Egito, o Senhor manifesta a Moisés e ao seu povo, dizendo: eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor. Os apóstolos pregando o Evangelho em Atos capítulo de número 4, Atos capítulo de número 4, o apóstolo Pedro disse o seguinte no verso 12: não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos diz assim, a partir do verso de número 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É muito interessante essa expressão no verso 11, que Jesus é Senhor. A palavra Senhor aqui é a tradução da palavra Senhor do Antigo Testamento. O que Paulo está querendo nos ensinar é que o Deus que se revelou no Velho Testamento é o Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele é o único Senhor, Ele existe desde a eternidade, Ele é o único Deus, e fora dele não há salvação. É isso que Moisés canta: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor, canta Moisés, é o único Deus, é o único poderoso, é o único justo. Ele diz isso a partir do verso de número 4
dizendo: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho, os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envia o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a tua destra e a terra os trancou. Veja que ele canta aqui dois atributos de Deus. Ele canta não só falando da soberania de Deus, mas do exercício do poder de Deus e da sua justiça. Ele canta que Deus é todo poderoso, e Deus, ao exercer o seu poder, está demonstrando que Ele é o único Deus. Deus, ao exercer o seu poder, Ele está humilhando todos os deuses do Egito e mostrando que eles não são nada. Êxodo capítulo 14, verso de número 17 e 18, diz assim: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo, no verso 17, diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Há muita gente que olha para o evento que aconteceu, que foi o mar ter se aberto ao meio, e olha para isso achando que pode ser explicado de maneira natural. Porém, o texto, embora nos relate que houve elementos naturais para fazer o mar se abrir, o texto nos mostra que aquilo foi um milagre feito pela mão do Senhor. O texto nos diz assim, no verso de número 21: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. O verso de número 27 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor
e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Veja que o Senhor, Ele é Senhor de toda a criação. Ele exerce o seu poder sobre todas as obras que Ele criou. Ele sopra um forte vento e faz o mar se abrir. Ele segura o mar partido ao meio como duas paredes erguidas. Ou no poema feito por Moisés, como se fossem vagalhões coalhados, endurecidos no coração do mar, e faz o seu povo passar no meio daquele mar a pé enxuto, e ao mesmo tempo Deus traz, com o furor da sua ira, das suas narinas, uma expressão para mostrar a sua ira e indignação contra os egípcios, por terem escravizado o seu povo, contra o pecado, contra a idolatria, e Deus então exerce o seu juízo sobre eles, matando todos aqueles homens afogados no mar, para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e Justo. Nós temos que olhar para essas coisas, meus irmãos, e entender que o Senhor exerce o seu poder na história e a sua justiça. O Deus que se revela na Escritura é o Deus que governa toda a história. E Ele traz livramento para o seu povo, como também Ele exerce juízo sobre os povos da terra. Tudo isso é um testemunho de quem Ele é. Por isso Moisés cantou dizendo: ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? O êxodo, a saída do povo de Israel do Egito e a travessia no Mar Vermelho é uma ilustração muito clara da salvação e do juízo de Deus. É uma ilustração muito clara do Senhor libertando o seu povo do poder das trevas, do domínio e da escravidão de Faraó, e ao mesmo tempo exercendo a sua justiça sobre o pecado humano. Isso aqui nada mais é, meus irmãos, do que uma figura, um retrato do que é o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é Deus exercendo a sua justiça e salvação ao mesmo tempo. Deus fez isso. Ele demonstrou o seu grande poder ao enviar o seu Filho, e Jesus morreu na cruz, diz a Escritura, para esmagar a cabeça da serpente, para despojar Satanás e trazer sobre nós, sobre o seu povo, sobre a sua igreja, poderosa salvação e libertação. É pela morte e pela ressurreição de Jesus que vemos o poder dele vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo o mundo e vencendo o inferno. Jesus fez isso por nós, trazendo-nos libertação. Libertação das trevas espirituais, libertação da escravidão do pecado, libertação do medo da morte, libertação para sermos o teu povo, comprados com o seu precioso sangue vertido na cruz e com a sua poderosa ressurreição. Nós podemos ver através da morte e da ressurreição de Jesus o ato poderoso de Deus, e também podemos contemplar a sua justiça. Diz a Escritura que os nossos pecados estavam sobre Ele. Deus, ao invés de nos punir diretamente pelos nossos pecados que nós merecemos, Ele puniu Jesus no nosso lugar. Ele castigou Jesus no nosso lugar. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Satisfez a sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Na cruz do Calvário, nós vemos então as duas coisas. Nós vemos o grande amor de Deus por nós, a sua grande misericórdia, e ao mesmo tempo o quanto Deus foi justo. Essa é a única maneira do homem ser livre. Essa é a única maneira do homem experimentar salvação, é ele se arrepender dos seus pecados e ele crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi diante de um ato tão poderoso, tão justo e misericordioso de Deus que Moisés e o povo de Israel cantaram na manhã seguinte. Então louve a Deus nesta manhã. Louve a Deus nesta manhã, exalte o Senhor pelo que Ele fez por você em Cristo Jesus. Louve a Deus nesta manhã, porque Deus manifestou o seu poder, a sua justiça e ao mesmo tempo a sua misericórdia através de Cristo Jesus, para que eu e você ficássemos livres. Livres da condenação, livres do medo da morte, livres do poder das trevas, livres do poder do pecado. Louve ao Senhor Jesus nessa manhã por tamanha salvação. Mas também louve ao Senhor Jesus porque um dia Ele manifestará o seu juízo sobre todos os povos, sobre todas as nações que não se arrependeram dos seus pecados e não confessaram nele como o único Senhor e Salvador. Diz Apocalipse 15, verso de número 3: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Um dia o Senhor Jesus virá em poder e glória, e todos os povos da terra vão reconhecer e vão dizer que Ele é Senhor. Vão reconhecer o seu poder, vão reconhecer que Ele é justo em tudo que Ele faz, em todos os seus caminhos. Louve a Deus por Deus ser quem Ele é. Em segundo lugar, louve a Deus e se alegre nas promessas que Ele cumprirá na história do seu povo. Do verso 13 ao verso 17, nós temos então Moisés antecipando algo que ainda aconteceria na história do povo de Israel. E pela fé, nas promessas de Deus, ele louva ao Senhor com antecipação. Ele diz assim, do verso 13 em diante: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Veja que Moisés olha para a frente, aqui. Ele olhou para trás e agora ele olha para a frente. Ele olhou para os atos poderosos de Deus na história e agora ele olha para os atos poderosos de Deus que hão de se cumprir. Moisés olhou para a frente, não apenas para o que Deus fez, mas ele olha para a frente, para as promessas de Deus, e ele sabe que Deus é a sua esperança. Ele sabe que Deus cumprirá as suas promessas. Ele sabe que Deus vai fazer isso não porque eles são merecedores de alguma coisa,
não pelas suas virtudes, mas ele sabe que Deus fará isso porque ele é um Deus gracioso. Diz Deuteronômio capítulo 7, versos 7 a 10: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente o retribuirá. Não era por causa então de nenhum atributo do povo de Israel, não era pelas suas virtudes, não. O Senhor resolveu amar este povo, o Senhor elegeu este povo, o Senhor escolheu este povo sem eles merecerem, e Ele resolve então tirar o povo que Ele escolheu da escravidão do Egito e conduzir este povo como um pastor conduz o seu rebanho. No Salmo de número 78, verso de número 52, diz assim o salmista: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. O Senhor cumpre as suas promessas, e Moisés canta isso por antecipação, dizendo que o Senhor é um pastor, como um pastor conduz o seu rebanho. O Senhor estava fazendo isso com eles graciosamente. Por isso nós temos essa expressão: com a tua beneficência, com a tua bondade, com o teu amor, com a tua misericórdia, Senhor, guiaste, como o Senhor conduz um rebanho, como pastor, o Senhor nos guia, o Senhor nos conduz até a terra que o Senhor prometeu, até o monte que o Senhor prometeu, onde será a tua habitação, o Monte Sião, o monte de Jerusalém, onde o templo foi construído. E por todo esse caminho, por todo esse trajeto, Deus guiou o seu povo. Nós sabemos que foram 40 anos. 40 anos, e eles passaram por muitas provações. Haviam muitos inimigos, como é relatado por Moisés, e ele sabia disso. Havia o povo da Filístia, os príncipes de Edom, o povo de Moabe. Porém, quando o povo de Israel passava em caravana, e era uma grande multidão de gente, Deus fez com que todos os inimigos ficassem paralisados como pedra, e o povo pôde passar até conquistar a terra de Canaã. Moisés está dizendo que é Deus que vai fazer isso, que é Deus que vai cumprir a sua promessa. Não era nem Moisés, não era a força de Israel, nem a habilidade de Josué, mas era a mão de Deus. Ele diz isso no verso 17: tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor quem vai fazer todas essas coisas, diz Moisés, é o Senhor, porque Ele é, verso 18, o Rei. Ele é o Rei. O Senhor reinará para todo o sempre. A palavra de Deus diz que o Senhor é quem começa a boa obra em nós, e Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar
realizar segundo a sua boa vontade. Aqui nós temos a ilustração do que é o Evangelho. Jesus, que nos salvou com a sua poderosa mão, Ele também nos guardará. Não deixará nenhum dos seus escolhidos, nenhuma das suas ovelhas se perder neste mundo. Ele diz em João, capítulo de número 6, João 6, verso 37 a 40, o Senhor diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É o Senhor Jesus quem nos guardará, é Ele quem nos guarda do mal, do maligno. Ele que não nos deixa nos perdermos, porque por nós mesmos nós estaríamos perdidos. Nós facilmente nos desviamos. O nosso coração é enganoso, mas Ele está conosco e é Ele que nos guarda. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor diz em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ele é o rei de toda a terra. E como rei de toda a terra, Ele guarda o seu povo, Ele protege o seu povo e Ele cumpre as suas promessas. O Senhor Jesus também nos levará para a glória um dia. Ele também cumprirá a promessa que Ele fez a nós. E nós um dia entraremos na Canaã celestial que Ele foi preparar para nós. Ele diz isso em João capítulo 14, despedindo-se dos seus discípulos, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós devemos, meus irmãos, olhar para a história e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor Jesus, Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele nos levará a salvo para o seu reino, para a nossa Canaã celestial. É assim que nós devemos olhar, com os olhos da fé, crendo na promessa, como Moisés. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz assim, no capítulo de número 4, verso 16 a 18: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Olhe para as promessas de Deus. Não olhe para as dificuldades. Não se deixe ficar impressionado com as tribulações. Olhe para as promessas de Deus. Ele cumprirá as promessas dele na nossa vida. Eu quero terminar dizendo que todos nós fomos criados para adorar o Senhor. Todos nós fomos criados para nos alegrar nele, mesmo em tempos de adversidade que estamos passando. O apóstolo Paulo, quando está preso, escreve aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
Nós podemos, em tempo de adversidade, num tempo de dificuldade, nos alegrar em Deus. E nos alegrar em Deus, primeiramente, por aquilo que Ele é. Nos alegrar em Deus pelos seus atributos. Contemplar a beleza da santidade do Senhor. Foi isso que Jó fez num tempo terrível, num tempo de adversidade, quando ele perdeu tudo, perdeu seus filhos. E ele disse em Jó capítulo 1, verso 21, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó conhecia Deus. Jó sabia quem Deus é. Jó conhecia os atributos de Deus. Então, mesmo que Deus não faça nada, nós já temos razões suficientes para exaltá-lo, e exaltá-lo por aquilo que Ele é. Como Moisés cantou, ele exaltou a Deus pelo que Ele é, ele exaltou a Deus pela sua soberania, exaltou a Deus por ser o único Deus, ele exaltou a Deus por ser poderoso, ele exaltou a Deus por ser santo, ele exaltou a Deus por ser amor. Ele exaltou a Deus por ser o soberano de toda a terra. Ele diz: este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Por isso eu cantarei, por isso eu louvarei. Faça isso hoje. Faça isso na sua casa, faça isso na sua vida. Louve a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Mas também Moisés louvou a Deus pelo que Ele fez, e o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Olhe para o que Ele fez por nós já, olhe para o passado, olhe pelo grande livramento que Ele nos deu através de Cristo Jesus. Ele nos livrou da condenação eterna que nós merecemos. Ele nos livrou do inferno que nós merecemos. Ele nos livrou da ira santa de Deus que deveria cair sobre nós. Jesus fez isso por nós. Ele nos livrou. E o livramento de Jesus, a sua salvação, garante que um dia nós vamos estar na presença dEle. Garante a nossa entrada na terra de Canaã. Garante a herança que é nossa por causa de Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros. Nós temos uma herança, nós temos uma terra, nós temos uma cidade, e o Senhor Jesus virá com poder e glória cumprindo a sua promessa. Então tenha esperança, olhe para o futuro, como Moisés também olhou, sem esquecer do passado. Essas duas dinâmicas devem estar presentes na nossa vida dia a dia. Quando enfrentamos as dificuldades, estamos passando por um momento muito difícil, de pandemia, de crise econômica, financeira, política, enfim, nós devemos olhar para o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. O ato poderoso, justo e misericordioso que Ele fez por nós. Tão grande salvação que Ele nos deu em Jesus. Louvar a Deus pelo que Ele é, louvar pelo que Ele fez, adorá-lo pelo que Ele fará, pelas suas promessas na nossa vida. Jesus é o alfa, o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E eu quero dizer para você nessa manhã, quem sabe você está oprimido pelo diabo, oprimido pelo pecado, angustiado, com medo, ansioso, com medo do vírus, com medo de morrer, com medo que os seus entes queridos morram, com medo da crise financeira, com medo do desemprego. Quero dizer que Jesus pode libertar você. Ele pode libertar você. Ele pode trazer grande livramento dos temores, o livramento dos medos, o livramento das ansiedades, essas coisas que são produto de um coração longe dele. Porque esse é o maior problema do ser humano, é a sua condição diante de Deus, a sua rebeldia, o seu pecado. Ele está em trevas.
está debaixo do poder de Satanás, e o único que pode libertar o homem disso é Jesus. Não há nenhum outro nome, não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro que possa salvar a não ser Jesus. Por isso eu convido você nessa manhã: arrependa dos seus pecados, creia em Jesus. Arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, que Ele agora, hoje, pode te libertar. Pode te libertar da escravidão espiritual, da opressão demoníaca, do medo da morte. Ele pode trazer a você poderosa salvação. E quando experimentamos a salvação de Jesus pela fé, nós temos razões e motivos para louvar, em qualquer tempo, em qualquer momento. Mesmo agora tendo que atravessar um longo deserto pela frente, mas sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele está conosco na caminhada, Ele nos guarda, nos protege, e Ele cumprirá as promessas que Ele tem para a vida de cada um de nós. Que assim o Senhor Jesus nos abençoe. Amém? Vamos cantar. Exalte o Senhor Jesus nessa manhã pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Poderosa salvação que nós temos e pelas suas promessas em nossa vida. Te louvamos porque estávamos perdidos, estávamos em trevas, nós éramos cegos, andávamos segundo a dureza do nosso coração, debaixo do poder das trevas, e o Senhor nos livrou, o Senhor trouxe poderosa salvação sobre nós, pela Tua graça, Jesus. Nós fomos remidos, comprados, para sermos o Teu povo, e te louvamos. Te louvamos por tão grande salvação feita por nós, onde com a Sua morte e ressurreição, Jesus, tanto a misericórdia quanto a justiça se encontraram. Todos os nossos pecados foram perdoados, fomos libertos do poder do pecado, libertos do poder do diabo,
libertos do medo da morte. Ó Jesus, em Ti nós temos a vitória. Em Ti nós somos mais do que vencedores. Te louvamos por isso. Te louvamos por ser o Teu povo comprado. E o Senhor nos protege, o Senhor quem nos guarda neste mundo, o Senhor quem nos livra do mal. Nós queremos Te louvar, Senhor, pelo que o Senhor é, Te louvar pelo que o Senhor fez, Te louvar pelas Tuas promessas, porque sabemos que céus e terra passam, mas a Tua palavra jamais passará. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. O Senhor prometendo, cumprirá a sua promessa. E nós sabemos que o Senhor cumprirá promessas para a nossa vida, para o Teu povo, para a Tua igreja. Um dia nós estaremos na Tua presença, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nós temos segurança e proteção do Senhor. Te louvamos por isso. Por ser o nosso Deus, nosso único Deus. Te damos graças. Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Deus, o amor de Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém.